Olá meu irmão, olá minha irmã, seja muito bem-vindo aqui a mais uma videoaula do nosso canal. Meu nome é Marcos, essa é a nossa 19ª videoaula desse projeto de estudo bíblico dentro do nosso conteúdo do discipulado cristão. Nesse vídeo nós vamos estar falando sobre o sacerdote no Antigo Testamento. Antes de começar então o nosso conteúdo, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Feche os seus olhos e me acompanhe, por gentileza. Querido Deus, nós estamos aqui mais uma vez diante, Senhor, de Ti, Senhor, para que nós possamos dedicar mais um tempo, Senhor, ao estudo da Tua Palavra. Abra nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, Senhor, queira nos dar sabedoria e discernimento para que nós possamos conhecer um pouco mais dos Teus mistérios. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Querido, nós vamos então começar aqui falando do nosso conteúdo, estudando a questão da origem da palavra sacerdote, do seu significado. Quando nós vamos até a Bíblia hebraica, nós vamos encontrar lá duas palavras relacionadas a sacerdote ou sacerdócio. A primeira delas é a palavra Cohen, mais comum, mais popular, cujo Cohen está no singular, e Kohanim no plural. Essa palavra ela tem raízes de dois entendimentos diferentes. A primeira raiz está relacionada às letras KN, cujo significado é dobrar-se, prestar homenagem. Já no segundo entendimento, a raiz KWN, o significado está relacionado a estar em pé, estar diante de Deus em condição de servo. A outra palavra que nós temos aí na Bíblia hebraica é a palavra Komer, no singular, e Kemarim, no plural. Essa palavra ela só tem uma raiz e o significado é ficar exaltado, fazendo aí uma alusão ao estado de espírito que revestia o sacerdote no exercício da sua função. No ato da tradução da Bíblia hebraica para o grego, nós chamamos lá de Septuaginta, a palavra então, Cohen, ela foi traduzida para Hierios, origem hieros, que significa sagrado. Já na Bíblia Vulgata Latina, nós temos a associação de duas palavras, sacerdos para sagrado e otis para representante, trazendo aí um significado de representante do sagrado. E para que servia, em linhas gerais, o sacerdote? Qual era a função? Para que ele era usado? Bom, ele era uma pessoa dedicada ao trabalho com coisas sagradas. Representa um grupo de pessoas em rituais religiosos e no Antigo Testamento ele era o responsável por oferecer sacrifícios e louvores a Deus, como nós já falamos inclusive em aulas anteriores. Ensinava o povo em relação às coisas de Deus e representava o povo, ele era um intercessor, um mediador diante de Deus. Cuidava dos bens e das coisas sagradas do tabernáculo. E quando nós olhamos para a figura pessoal do sacerdote, nós vamos ver nele lá a imagem de um sacerdote carnal, um homem comum, uma pessoa normal, portanto falível e também pecador. É por isso, inclusive, que nós quando falamos sobre sacrifícios, na aula de sacrifícios, nós vimos que era previsto sacrifícios por pecados cometidos pelo sacerdote ou pelo serviço sacerdotal. Muito bem. E no Antigo Testamento, como que funcionava isso? Já era sempre assim com a função do sacerdote? Não. Quando a gente olha lá para o livro de Gênesis, nós vamos ver que Abel, por exemplo, ele executava um tipo de sacerdócio familiar. Depois, passando para Noé, também foi familiar, lá no livro de Gênesis, no capítulo 8, no verso 20. E aí nós entramos na era dos patriarcas. Nós temos Abraão, Isaac e Jacó, que também faziam sacrifícios, ofereciam sacrifícios a Deus e exerciam o sacerdócio pela sua família. Quando nós chegamos em Moisés, nós vamos ver também que existia ainda essa função. Acontece que ali em Moisés já começa a surgir uma mudança. Nós vamos ver que nessas citações bíblicas que eu citei aí, que eu coloquei para vocês, muitas das vezes não necessariamente eles estariam oferecendo um sacrifício, uma morte de um animal a Deus, mas muitas das vezes estavam ali levantando a Deus um altar ao Senhor. E o altar ele é um tipo de memorial, alguma coisa para lembrar de algum evento marcado ou que ficou marcado em relação ao relacionamento deles com Deus. Com a entrada da lei, Deus então vai escolher Arão e seus descendentes para a função do sacerdócio, e os levitas, da qual Arão era descendente da tribo de Levi, para o apoio nas coisas do tabernáculo, nas coisas do Senhor. E aí então, oficialmente, o sacerdócio deixa de ser familiar
e passa a ter uma função nacional. Bom, no livro de Números, no capítulo 3, nós vamos ver lá que na contagem que foi realizada dos levitas, né, e lá nós temos a contagem e a distribuição de seus ofícios. E Deus define então Arão e seus filhos para o sacerdócio, ungidos e consagrados. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que eram os 4 filhos de Arão. Acontece que com a morte de Nadab e de Abiú, que nós vimos lá na instrução que nós falamos na aula sobre o fogo no altar, né, o fogo estranho que eles levaram ao altar do incenso, eles então morreram e aí então os 2 filhos subsequentes, Eleazar e Itamar, assumem como sacerdotes junto a Arão. E Deus coloca então toda a tribo de Levi sob a responsabilidade de Arão para que ministrem no tabernáculo, cuidando de tudo, mas define que o sacerdócio é de Arão e de seus filhos. Nós vamos ver lá nos versos 12 e 13 do capítulo 3 ainda, que Deus escolhe os levitas para seus, destaca a tribo de Levi dentre as demais tribos de Israel para ser sua. Olha lá o que diz: eis que eu tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu. Desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, eu consagrei para mim todo primogênito em Israel. Desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Senhor. E a gente vai ver então mais à frente, né, que como Deus já havia instituído, logo que o povo saiu do Egito, Deus já havia instituído como primeiro ato que fez a questão dos primogênitos para o Senhor. Então, teoricamente, todo primogênito deveria ser consagrado a Deus. Então aqui Deus faz uma troca, nós vamos ver mais à frente que ele vai fazer uma troca dos primogênitos por um valor de resgate que seria entregue aos levitas. E nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente, que nós vamos voltar nesse assunto. Bom, e agora eu quero mostrar para vocês, eu vou diminuir um pouco aqui a imagem da câmera só para visualizar melhor o quadro. E nós vamos ver aqui um quadro onde eu apresento o que está escrito lá entre os versos 21 e 37 do capítulo 3 do livro de Números. Nós temos aí em amarelo a tribo de Levi e nas 3 cores diferentes, azul, verde e vermelho, os 3 filhos de Levi. Gerson, que dá origem aí aos gersonitas, Coate, que dá origem aí aos coatitas, e Merari, que dá origem aos merares. Gerson teve 2 filhos, Libni, que seriam conhecidos como os Ibnitas, e Simei, que seria conhecido aí como os Simeitas. Coate teve 4 filhos, Anrão, que nós temos aí os Anranitas, Izar, que nós temos aí os Izaritas, Hebron, os Hebronitas, e Uziel, os Uzielitas. E Merari teve 2 filhos, Mali, que nós temos aí a origem dos Malitas, e Muzi, que nós temos a origem dos Muzitas. Cada um desses filhos, né, dos Gersitas, dos Coatitas ou dos Merares, foi eleito então um chefe, um representante dessa família, desses filhos, para então representar essa família diante de um filho de Arão, que nós vamos ver que Deus escolheu para essa função. Então era como se fosse um subchefe, né? E aí nós temos aí na casa de Gerson, Eliasaf, na casa de Coate, Elisafã, e na casa de Merari, Zuriel. Quando foi feito o censo, né, contou-se aí que homens acima de 1 mês de idade haviam 7.500 na tribo de Gerson, né, na subtribo aí de Gerson, 8.600 de Coate e 6.200 de Merari. E Deus determinou, inclusive, o local aonde eles iriam acampar perto do tabernáculo. No caso dos gersonitas, eles deveriam acampar a oeste do tabernáculo, atrás do tabernáculo, né? Os coatitas do lado sul do tabernáculo e os Merari do lado norte. E nós vamos ver também que Deus define responsabilidades, encargos para cada uma dessas famílias junto ao tabernáculo de Moisés. Gerson, por exemplo, né, a família de Gerson deveria cuidar de todo o cortinado do pátio, da porta do pátio, do perímetro do altar, das cordas e das amarras. Ou seja, lembrando da nossa videoaula do tabernáculo, nós vamos entender ali que eles eram responsáveis de cuidar do átrio,
né? Tudo aquilo que estava no perímetro externo do átrio. Já os coatitas, eles cuidavam da arca, da mesa, do candelabro, dos utensílios, né? Dos altares, de todos os utensílios do cortinado e de todo o serviço relacionado a eles. Já era mais relacionado, então, aos utensílios dentro da tenda da congregação. E os Merari cuidavam das estruturas, das tábuas, das travessas, das colunas e bases, dos utensílios a eles devido, das colunas do pátio, das bases, estacas e cordas. Então isso ficou muito bem definido na função de cada um dos filhos de Levi. E sobre a responsabilidade então do chefe da casa, eles então respondiam para um dos filhos de Arão, que era o responsável por coordenar esse trabalho todo. Sobre quem? A responsabilidade do pai, né? Então nós vamos aqui continuar. O sacerdócio no tempo da lei, dando continuidade ainda em Números 3. Nós vemos lá que Deus então coloca Eleazar, filho de Arão, como líder dos chefes de Levi e superintendente dos que tinham cargos no santuário. Então aqueles 3 chefes de cada uma daquelas famílias da tribo de Levi respondiam para Eleazar. Ele era o superintendente desses processos de montagem, desmontagem e manutenção do tabernáculo. Moisés, Arão e seus filhos acamparão na frente do tabernáculo, ou seja, na região leste, aonde o sol nascia, tá? E a contagem final dos levitas foi de 22 mil homens acima de 1 mês de idade. E aí nós vamos ver que, para finalizar esse capítulo, Deus então institui o resgate dos primogênitos. Lembra que eu falei lá que Deus escolheu então a tribo de Levi para si, né, em lugar dos primogênitos de Israel. E para que então a coisa fosse justa, porque Deus é zeloso e justo, ele institui aí um resgate. Então ele mandou fazer uma contagem. Ele já tinha contado lá a tribo de Levi, deu 22 mil, e aí ele mandou contar todos os primogênitos das tribos de Israel. E aí a Bíblia nos diz ali que a contagem foi de 22.273 homens. Então o que Deus mandou fazer? Deus mandou então recolher 60 gramas de prata por cabeça, por esses 273 que se excederam aos 22 mil levitas. E aí o valor, que foi 16,5 kg de prata, foi então recolhido e dado aos levitas, e Deus considerou então esse resgate pago. A partir dali então está 0 a 0, todo o primogênito que nascesse, ele deveria ser consagrado a Deus. A gente pode ver isso, inclusive, quando Jesus nasceu, ele foi levado ao templo para ser consagrado, e ali se paga então o preço do resgate, 60 gramas de prata, para que aquela família volte com o seu primogênito para casa, e aquele valor então ficava com os levitas. Tá certo? Muito bem. A gente vai ver assim que não necessariamente tudo era tão simples e ocorreu de uma forma tranquila. Quando nós olhamos aí para Números 16, nós vamos ver que ali há a revelação de uma rebelião dos levitas pela escolha de Arão, né? Arão, no caso aí, que foi escolhido, ele era um levita, e as pessoas ali, Corá, que era um levita, juntou-se a Datã e Abirão da tribo de Rubem e se rebelaram contra Moisés e contra Arão, pela escolha de Arão como sumo sacerdote. E o questionamento todo, por que Arão? Será que só porque Arão era irmão de Moisés seria aí um caso de nepotismo? Ou ele realmente seria um ungido de Deus? E é muito interessante que foram 250 homens que se levantaram contra Arão e Moisés, e ali então Arão e Moisés desafia esses 250 homens a pegarem cada um um incensário, e aí no dia seguinte Deus iria então mostrar quem é que realmente tinha sido ungido por Deus. E é muito interessante que o desenrolar dessa história, se você for lá ler em Números 16, você vai ver então que o relacionamento de Moisés com Deus é tão intenso, é tão grande, que praticamente a sentença de morte desses 250 rebeldes, da tribo de Corá, Datã e Abirão aí, da família de Corá, Datã e Abirão, quem dá praticamente é Moisés, é onde a terra engole eles vivo, tá certo? E isso fica então de lição para os israelitas. E eu destaco aqui uma outra coisa muito interessante desse capítulo, é que quando Deus vai para se apresentar à congregação, Deus fala para Moisés e para Arão: se afastem que eu vou destruir todo mundo. E aí
Moisés e Arão, então, mesmo sendo ali ofendidos por esses rebeldes, intercedem pelo povo de Israel e Deus então manda que as pessoas se afastem desses rebeldes. E aí Deus vai e cumpre, né, a sentença de morte contra esses rebeldes. E aí você pensa que isso foi suficiente para acabar com a rebelião? Não. Quando você vai ler o final do capítulo 16, você vai ver que no dia seguinte o povo se volta novamente contra Arão e Moisés, dizendo para eles que eles haviam matado os filhos do Senhor, né? Então, mais uma vez, Deus se irrita e aí Deus fala, agora que eu vou acabar com todo mundo novamente. E aí, novamente, nós vemos Moisés e Arão se prostrando e intercedendo pelo povo, e aí só morrem realmente alguns daqueles ali. E no caso ali a praga, né, que Deus colocou é cessada pela intercessão, por intermédio, vamos assim dizer, de um trabalho de intercessão a Deus feito por Moisés e Arão, numa demonstração de que realmente eles tinham intimidade de relacionamento com Deus. E não termina por aí. Quando a gente vai para Números, no capítulo seguinte, no capítulo 17, nós vamos ver então que Deus, já querendo botar definitivamente uma prova ao povo de Israel de que a tribo de Levi era realmente a tribo escolhida para cuidar das coisas sagradas, Deus então manda que cada um, representante de cada uma das tribos, pegue lá o seu bordão, e esse bordão é levado lá até a tenda sagrada, a tenda do tabernáculo, e colocado lá. E aí nós vamos ver então que no dia seguinte o bordão de Arão floresceu. E ele não só floresceu, como ele também frutificou. E aí a gente sabe que o fruto é o resultado final de um plantio. Na questão da mensagem que Deus deixa ali para o povo de Israel, é o seguinte, olha, Arão não só vai frutificar, não vai só florescer, mas também vai frutificar. Ou seja, dessa escolha que eu fiz, eu vou extrair daí grandes frutos. Tá? Então Deus estava mostrando definitivamente para o povo de Israel a escolha sacerdotal de Arão, seus descendentes e da tribo de Levi, como os responsáveis para cuidar das coisas sagradas. Bom, e quando nós vamos para Números, no capítulo 18, nós vamos ver lá que lá nós temos alguns deveres e direitos dos sacerdotes. E lá nós vamos destacar o seguinte, Arão e seus filhos ficaram então responsáveis pelas ofensas contra o santuário e pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Todos os levitas deveriam ajudar então na ministração dos trabalhos dentro do tabernáculo. Os levitas, não sacerdotes, ficarão proibidos, né? Ou seja, eles ficam à disposição dos sacerdotes, mas eles ficavam proibidos de tocar nos utensílios sagrados, senão eles morreriam. Quem tocou ou o sacerdote que mandou, os dois seriam mortos. Os sacerdotes terão então que cuidar do santuário, do altar, para que não torne a cair a ira do Senhor sobre Israel. E somente os sacerdotes podiam servir no altar e na tenda da congregação. Era um presente de Deus pela escolha deles. Qualquer estranho que se aproximasse do santuário seria executado por Deus. Sobre as ofertas destinadas ao Senhor, entregues pelo povo de Israel lá no tabernáculo, Deus disse que poderia torná-las aos sacerdotes como porção pelos trabalhos dedicados no santuário. É daí que vem o dízimo, né? Eles deveriam consumi-las como considerando-as santa. Estariam recebendo as primícias das colheitas e dos animais, pois era assim que os israelitas deveriam ofertar. Foi assim que nós vimos lá, quando nós falamos do sacrifício, que deveriam ser as ofertas, as primícias, as melhores coisas. Tudo aquilo então que fosse consagrado ao Senhor seria por direito dos levitas, inclusive os primogênitos, devendo o povo então consagrar e pagar pelo resgate, conforme eu acabei já de comentar para vocês alguns instantes atrás. No caso de animais, fêmeas, Deus queria o sangue e a gordura, conforme o ritual dos sacrifícios que nós já falamos nas videoaulas anteriores. Porém, a carne, ela poderia ser dos levitas. E os levitas não teriam herança na terra prometida, nem porção entre eles. Deus disse aos levitas, eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Os levitas também deveriam dizimar, entregando ao sumo sacerdote a 10ª parte de tudo o que recebiam como dízimo do povo. As ofertas também deveriam seguir o mesmo critério que o povo, ou seja, ser iguais, entregar o melhor, as primícias para o sumo sacerdote.
E a gente vai lá em Deuteronômio 18, nós também vamos ver que lá existem algumas orientações sobre os direitos e os deveres dos israelitas. Vale a pena lembrar aqui, eu quero fazer uma nota de rodapé, que além desses direitos e deveres que nós acabamos de ver, os levitas deveriam seguir todas as leis dadas ao povo de Israel, bem como também cumprir as orientações específicas dadas por Deus para a ritualística dos cerimoniais sagrados. Bom, e isso se manteve sempre assim, nessa ordem, dessa forma, como Deus deixou logo no começo? Não. Quando a gente vai para o livro de Crônicas, lá em 1 Crônicas 23, nós vamos ver que Deus permitiu a Davi que já na idade avançada ele reorganizasse todos os sacerdotes e os levitas. E lá nós vamos ver então, se você quiser, depois você lê o livro de Crônicas, o 1 Crônicas 23, que você vai entender todas as mudanças que foram feitas por Davi com autorização de Deus para isso, e lá você vai ver que os levitas de 30 anos para cima foram recontados, e o número total deles chegou a 38 mil. Observem que a régua aqui mudou. Quando foi feito o primeiro censo era acima de 1 mês, e aqui já eram os acima de 30, né? E aí mudou o número para 38 mil. E Davi então escolheu 24 mil desses para supervisionar o trabalho do templo do Senhor e 6 mil para serem oficiais e juízes, 4 mil para serem guardas das portas e 4 mil para louvar o Senhor com instrumentos musicais que Davi preparou para esse propósito. Lembrando que no tabernáculo de Davi, o louvor e a adoração eram 24 horas, 7 dias por semana. Por isso esse número aí considerado de sacerdotes que ficavam revezando, fazendo adoração constantemente a Deus. E na nossa nova aliança, né, como eu sempre faço aqui para vocês uma ponte entre o Antigo Testamento e a nova aliança, né, para a gente poder entender como que nós estamos agora, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Por intermédio de Jesus, todos nós cristãos, né, nos tornamos um sacerdote. Jesus nos regenerou, nos purificou, nos religando diretamente ao trono de Deus por seu intermédio. Não vivemos mais para o pecado, mas sim para servirmos a Deus. E no lugar dos sacrifícios, nós oferecemos a Deus o nosso louvor e a nossa obediência. Uma de nossas missões como sacerdotes de Cristo também é aproximar outras pessoas de Cristo, testificando e levando o Evangelho a todos. E eu quero aqui finalizar com você o que Pedro disse na primeira carta de Pedro, né, no segundo capítulo, no verso 9, que está escrito o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bom, e aqui nós concluímos esse conteúdo em relação à questão do sacerdócio do Antigo Testamento, fazendo essa ponte já com a nova aliança. Eu espero que esse conteúdo possa agregar conhecimento a você e crescimento espiritual. E fique conosco. No próximo vídeo nós estaremos falando sobre as vestes sacerdotais. Que Deus abençoe sua vida.